Então, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a contratilidade do coração, né? E, dentro disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a ação do sistema nervoso simpático, né? Então, aqui a gente está falando das catecolaminas, né? Então, aqui a gente tem esse esquema, deixa eu colocar ele até um pouco maior. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a ação das catecolaminas, que são a adrenalina e a noradrenalina, que são liberadas pelo sistema nervoso simpático, né? Elas são conhecidas como catecolaminas. No caso aqui, a adrenalina e a noradrenalina. Tá? Então, a adrenalina ela é um hormônio sintetizado pela suprarrenal e a noradrenalina ela é um neurotransmissor. Então, primeira coisa, a contratilidade do nosso coração ela vai ser controlada, né, pelo sistema nervoso. Tá? Então, ela tem controle tanto pelo sistema nervoso e o sistema endócrino, certo? Por quê? Porque a gente tem a adrenalina, que é um hormônio. Além disso, a gente tem outros hormônios que também vão influenciar na frequência cardíaca, como por exemplo cortisol, né? Dentre outros aí que vão ter efeito na nossa frequência cardíaca, beleza? E o sistema nervoso é justamente a atividade simpática, né? Sistema nervoso simpático e parasimpático também, tá? Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre a adrenalina e a noradrenalina. A noradrenalina e a adrenalina vão se ligar a receptores nas células cardíacas, né, que são os receptores do tipo beta 1. Então eu vou fazer aqui do lado, eu vou colocar esse esquema aqui, do lado eu desenho o que acontece na célula para a gente tentar meio que imaginar, tá? Então, aqui eu tenho a minha célula cardíaca, beleza? Uma célula meio quadradona. Então aqui eu tenho a minha célula, nossa senhora, aqui eu tenho a minha célula cardíaca, tá? Tem que fazer de conta aí, então célula cardíaca. E aí, basicamente eu tenho o quê? Tá? Então vamos imaginar que a adrenalina e a noradrenalina vão se ligar a receptores do tipo beta 1. Então receptores beta-adrenérgicos do tipo beta 1. São aqueles receptores ligados à proteína G. Tá? Então receptores ligados a... Então eu tenho aqui a adrena e a nora. Então a nora e a adrenalina se ligando aqui a esses receptores. Quando elas se ligam a esses receptores são ligados à proteína G. O que vai acontecer? A gente vai ter ativação de um sistema de segundo mensageiro, né? Ou seja, a gente vai ter ativação do AMP cíclico, certo? E o AMP cíclico ele vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai atuar abrindo canais voltagem de cálcio. Então ele vai ativar, esses aqui são canais de cálcio, voltagem independente. Então ele vai ativar, ele vai ativar esses canais de cálcio, voltagem independente, certo? E uma outra coisa que ele vai fazer, ele vai fosforilar, ou seja, ele vai ativar uma proteína que é chamada de fosfolamban, que é esse processo que a gente está vendo, tá? Então a fosforilação de fosfolamban e canais de cálcio. A fosfolamban, o que ela vai fazer? Ela vai atuar lá no retículo sarcoplasmático. Então, vou desenhar aqui o retículo sarcoplasmático. Isso aqui é o retículo sarcoplasmático. E lá no retículo sarcoplasmático, essa fosfolamban ela vai ativar a atividade de uma enzima que chama cálcio-ATPase. Então, ela aumenta a cálcio-ATPase. O que a cálcio-ATPase faz? A cálcio-ATPase é como se fosse uma enzima, né, uma molécula que ela vai capturar o cálcio. Então, imagina que ela vai lá, ela pega os íons de cálcio que estão no citosol, né? Então aqui a gente tem, ó, cálcio entrando, né? Porque os canais de cálcio estão abertos, então o cálcio começa a entrar. Então aqui a gente tem cálcio entrando, né? E aí o que vai acontecer? A fosfolamban vai fazer com que a gente tenha a ATPase captando mais cálcio e mandando mais cálcio para o retículo sarcoplasmático. Então a gente tem um aumento no armazenamento de cálcio no retículo sarcoplasmático, certo? Outra coisa que essa cálcio-ATPase faz, ela acelera a remoção do cálcio no citosol. Então, ela faz com que o cálcio, após a contração, ele seja removido de uma forma mais rápida, certo? E aí, juntando esses dois efeitos juntos, né, se eu pensar aqui, né, eu tenho a abertura de canais voltagem de cálcio, certo? Eu tenho a entrada de cálcio aqui no leque. E o que acontece? O cálcio, lembra que quando a gente estudou lá na contração, no retículo sarcoplasmático, a gente tem receptores de cálcio. Vou desenhar aqui do ladinho de uma outra cor para ficar bem diferente.
Então aqui a gente tem receptores da família RYR. E o que o cálcio faz? O cálcio ele vai vir aqui, ele vai se ligar a esses receptores da família RYR. E aí o que ele vai fazer? Quando o cálcio se liga a receptores da família RYR, lembra que aqui tem um monte de cálcio já dentro do retículo. Esses receptores aqui, eles vão fazer o que? Eles vão liberar, né? Ele vai ativar esses receptores e a gente vai ter a liberação de cálcio. Então vai aumentar a quantidade de cálcio no citosol, certo? Então aumenta o cálcio. E aí esse cálcio ele vai se ligar lá no sarcômero. Então vou desenhar aqui um sarcômero. A gente tem os filamentos de actina e de miosina. Finge que é isso aqui, tá? E o que acontece? O cálcio ele vai lá no sarcômero, tá? Aquelas coisas, né? Mas ele vai se ligar à troponina. E aí a gente vai ter a formação das pontes cruzadas. Pontes cruzadas. Isso aqui a gente está associando aquela fisiologia que a gente viu com ativação simpática, tá? A gente vai ter a formação de pontes cruzadas. Qual que é o detalhe aqui? Essa fosfolambã, tá vendo? Isso aqui que é o importante. A fosfolambã, isso aqui é a parte da fisiologia, né? Então, abre canal de cálcio, tempo de abertura aumenta, tem mais entrada de cálcio. Como eu tenho mais cálcio entrando, eu tenho mais cálcio que vai ser armazenado no retículo, né? Por conta da ativação da fosfolambã, então eu tenho mais cálcio no retículo e o cálcio ele é removido mais rapidamente. Então, o cálcio forma a ponte cruzada, o músculo contrai. Depois o cálcio ele se solta. E aí, o que acontece? Esse cálcio que se soltou aqui, ele já vai voltar lá para o retículo, então ele vai ser eliminado. E aí eu tenho mais cálcio sendo liberado, né? Então eu tenho muito cálcio sendo liberado, aumenta a quantidade de cálcio liberado. Quando eu tenho mais cálcio sendo liberado, eu tenho mais ponte cruzada. Ou seja, quanto mais cálcio, mais pontes cruzadas. Isso aumenta a força da minha contração. E quando eu tenho, né, o cálcio se ligando à troponina, né, eu tenho aqui o cálcio removido mais rapidamente do citosol. O cálcio se liga à troponina, gera lá a contração, depois ele já se solta e ele é removido. Essa remoção faz com que a contração dure menos tempo, ou seja, eu tenho mais contrações, eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento a frequência cardíaca e eu aumento a força da contração. Então, se eu aumento a força da contração e eu aumento a frequência cardíaca, eu aumento a minha contratilidade, beleza? O coração está contraindo mais, isso aqui são fatores que afetam a contratilidade. Tá? E aí, consequentemente, eu vou ter uma alteração no meu débito cardíaco. Então, é assim que o sistema nervoso, né, ele vai atuar, né, aumentando a contratilidade do coração. Beleza? Então, aqui de novo. A adrenalina e a noradrenalina vão se ligar a receptores beta-adrenérgicos, a gente vai ter a ativação do AMP cíclico. O AMP cíclico vai ativar o fosfolambã, que é uma proteína. Tá? Então, o fosfolambã é uma proteína. A fosfolambã é uma proteína que ela faz com que a gente tenha uma proteína reguladora, né, que a gente fala. Ela vai ativar a cálcio-ATPase, né, que é uma enzima que aumenta o armazenamento de cálcio no retículo e aumenta a remoção, a velocidade de remoção do cálcio. E aí eu tenho, quando o cálcio, quando eu tenho aqui a abertura desses canais de voltagem independente, né, eu tenho a entrada de cálcio no leque. Esse cálcio aqui ele vai se ligar a receptores lá no retículo sarcoplasmático, certo? E aí eu tenho o quê? Eu tenho o cálcio sendo liberado pelo retículo sarcoplasmático. Quanto mais cálcio eu tenho liberado, mais pontes cruzadas, ou seja, mais cálcio, mais pontes, mais força de contração. E aí, quando eu tenho essa remoção rápida do cálcio, eu tenho mais contrações. A contração dura menos tempo, mas ela vai se repetir mais vezes, beleza? E basicamente é isso em relação à contratilidade. Bom, e continuando aqui embaixo, aqui a gente tem um resumão do débito cardíaco, tá? Então, para a gente fechar aí essa parte, depois a gente vai falar sobre o controle do sistema nervoso, o controle da pressão arterial, mas de forma geral aqui, quando a gente fala do débito cardíaco, né? Então a gente viu que o débito cardíaco é uma função, né, da frequência cardíaca, certo? Então ele vai depender da frequência cardíaca e ele também vai depender do volume sistólico. E aí a gente falou que o volume sistólico, né, está relacionado com a força de contração aí, né, ou seja, o volume sistólico, o volume diastólico final menos o volume sistólico final está relacionado com a força de contração do miocárdio. Então, quanto mais eu tenho volume diastólico, quanto maior meu volume diastólico final, mais força eu tenho, tá? E aí a gente vai ter a questão da contratilidade e volume diastólico final, que foi o que eu acabei de falar, né? Aí a gente tem que, né, a inervação simpática e a adrenalina, elas vão aumentar a contratilidade do coração e aumentam a constrição venosa. Quando eu aumento a constrição venosa, eu aumento também o retorno venoso. Por quê?
porque eu tenho maior atividade do músculo esquelético e da bomba respiratória também junto. Então tudo isso faz com que eu tenha mais retorno venoso, que vai fazer com que eu tenha mais volume sistólico. Então aumenta o meu retorno venoso, ele vai aumentar o volume diastólico final, que vai aumentar o meu débito cardíaco. E aí eu tenho que a inervação simpática também vai aumentar a questão da despolarização dessas células autoexcitáveis, certo? Então eu tenho mais potenciais de ação, beleza? E aí a atividade parasimpática diminui esses potenciais de ação. Então, de modo bem geral, isso aqui seria um resumão mesmo do débito cardíaco. E esse é o último vídeo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o controle da pressão, tá? Mas, enfim, espero que tenha ajudado e valeu!